Fala galera, sejam muito bem-vindos à Coletiva do Juba, Canal 2. É isso mesmo, Coletiva do Juba, Canal 2, um canal onde eu trago notícias pra vocês, notícias que aconteceram no dia. Acho que tem bastante coisa pra falar, principalmente nesse momento onde o São Paulo tem vendas aí prontamente colocadas na nossa cara aqui, coisas que estão acontecendo como o Wellington, Nestor, como alguns jogadores que já despertaram muito interesse do futebol, até mesmo do europeu. Jorge Jesus é uma surpresa pintando aí no São Paulo. Tem também a questão de zagueiro vindo com as características do Marquinhos, do Paris Saint-Germain. Quero falar sobre isso hoje. Goleiro também é uma questão que bastante interessa pro torcedor são paulino, e atacantes que foram veiculados em alguns lugares aqui. Então, antes de mais nada, deixa o like para dar aquela moral no vídeo aqui na Coletiva do Juba. E é o seguinte, quando nós chegarmos aqui a 20 mil inscritos, eu vou sortear uma camisa do Caleri para um dos inscritos aqui do canal, uma oficial do Caleri. Então convido você que está vindo pela primeira vez aqui na Coletiva do Juba Canal 2 a se inscrever no canal, se inscreva mesmo, faça parte desse time aqui que só cresce, que eu conto muito com vocês, não custa nada, e ainda concorrer a uma camisa do Caleri, fala sério. Vamos junto? Posso contar com vocês? Então vamos às notícias do nosso tricolor paulista agora. Andrés Colorado é mais um que está voltando para o time principal do tricolor após sofrer o seu problema de tornozelo ali, né? O Andrés Colorado ele ficou desfalcando o São Paulo no momento onde ele crescia de produção, onde o Pablo Maia caiu muito de produção. O Gabriel Neves nunca foi aquele jogador que despertou o interesse do torcedor são paulino, nem nunca brilhou os olhos dos técnicos ali, né? Brilharam os olhos, não foi com o Crespo, não foi com o Rogério. E Colorado foi um pedido de Ceni para suprir a ausência de Luan, que sofreu uma contusão eterna. Aparentemente não vai jogar mesmo com o Rogério. Não é só uma questão de voltar da contusão, agora é ganhar ritmo, ganhar mobilidade e tal. Tudo leva a crer que o Luan cada dia está mais distante de um São Paulo que não tem a figura do primeiro volante como o Luan. Mas a boa notícia é que Andrés Colorado voltando, o São Paulo ganha ali um grande reforço, até inclusive grande de altura, para jogar nesse time do São Paulo, que vai ser muito importante para os próximos jogos, onde São Paulo sofre com chutes de fora da área, como foi o caso do Avaí, um chute com um atacante, um meio atacante desmarcado, e um Jandrei novamente dando uma de Thiago Volpe ali, espalma a bola de leve na pequena área, o rebote, tem jogador do São Paulo como por exemplo Igor Vinícius parado. O São Paulo é um time que deixa o adversário jogar com facilidade e não foi diferente contra o Avaí. Então a notícia do André Anderson voltando, do Andrés Colorado, eu acho que é uma excelente notícia por torcedor são paulino, que conta já com a volta de Rafinha, do próprio Igor Gomes, caras que não jogaram o último jogo por suspensão e tal, estão voltando. São Paulo agora vai pegar o próximo jogo já com um pouquinho mais de força de elenco, e acho que o Rogério Ceni tem mais peças para armar um time competitivo, se não for muitas invenções da cabeça dele, não é verdade? Gente, o São Paulo então tem Jorge Jesus ali atuando nos bastidores, tentando levar o jogador do São Paulo lá pro time da Turquia, onde ele foi contratado. Inclusive Alex deve ser o auxiliar técnico dele, talvez um estagiário. E um dos nomes que surge, que já apareceu na imprensa aí, é do Wellington, lateral esquerdo, que é o reserva do Reinaldo, virou titular nessa temporada, mas o Wellington é um lateral um pouco mais completo que o Reinaldo em termos de subir e descer, sabe, a marcação e conseguir chegar até o ataque. Reinaldo é muito mais técnico, quando o Reinaldo chega até a frente ele não consegue voltar, coisa que não acontece com o Wellington. O Wellington é o contrário, quando chega até a frente não consegue normalmente cruzar. O chute melhorou um pouco e é um jogador muito forte fisicamente, o que despertou logo o interesse de um cara como o Jorge Jesus, que ficou no Brasil, aprendeu um pouco do futebol brasileiro, descobriu algumas peças, como foi do Cebolinha, que ele levou pro Benfica, e agora o Wellington estaria no seu radar, porque lateral esquerdo, convenhamos, falta no mundo, uma escassez tremenda de lateral esquerdo que paira pelo mundo. Então, se o Wellington se despedir do São Paulo nos próximos dias, nós não podemos dizer que fomos pegos de surpresa. Até arrisco dizer que Diego Costa está nessa mesma balada aí, nessa mesma toadinha. Tem também Rodrigo Nestor, tem o próprio Igor Gomes, caras que despertam o futebol, o interesse do futebol europeu, muito por ser base do São Paulo, né? Menos pela qualidade. Eu acho que o europeu pensa assim: no São Paulo eu posso ir buscar o Kaká todo dia, a qualquer momento. O que eu preciso fazer é colocar ele num sistema aqui onde ele pega força física,
física e tenha também uma disciplina tática. Então acho que é por isso que o São Paulo desperta muito o interesse desses times europeus que vêm no Morumbi para contratar as joias de Cotia. Bem bacana de pensar o quanto isso é importante para os cofres do São Paulo e péssimo por pensar que o São Paulo fabrica o jogador e o mundo inteiro está de olho, não pode nem esquentar a cadeira. Nessa leva de Sara, Igor Gomes, o próprio Luan, tem uns caras que estão com um tempinho mais de São Paulo, já não é aquele jogador que jogou 5, 8 jogos, né? Até Nestor e Luan jogaram ano passado. Quem tá muito novo mesmo aí somente é o Pablo Maia. O resto já tem aparecido nos times principais tem algum tempo. Acho bem bacana. Mas Jorge Jesus, se for, venha com proposta boa, hein? Lembra quando você queria que o Corinthians vendesse o Pedrinho por no mínimo 100 milhões e tal? Então agora ofereça aí, peça pro seu time oferecer 100 milhões de euros no Wellington, que aí fica bem bacana, fica bem justo, beleza? Falando agora de contratações aqui do mercado nacional, o São Paulo demonstrou interesse, segundo o que foi colocado na imprensa aí, no zagueiro, o Adrielson, que é um zagueiro do Sport que está jogando por empréstimo no Al-Was, com L no fim. Pronuncia aí você. Al-Was, W-A-S com L no fim. Al-Was. Não dá pra. Awaz, não tem como. Então eu não vou pronunciar corretamente. Mas o Adrielson, um zagueiro do Sport que foi emprestado com opção de compra, o Sport quis fazer um negócio. Fui me informar sobre Adrielson, um zagueiro que já despertou bastante interesse da torcida do Sport, dizendo que apesar da baixa estatura, média, vai, para um zagueiro baixa, mais 1,82 m ali, é um zagueiro de muita mobilidade, de muito vigor físico, não tem altura suficiente, mas compensa nesse vigor todo. Então seria um zagueiro com as características de Cannavaro, de Marquinhos, que joga no Paris Saint-Germain, seleção brasileira. Não importando tanto assim a questão da altura, o São Paulo busca um zagueiro para suprir essa ausência aí que Miranda pode deixar nesse elenco do São Paulo por sair pela idade e também porque Léo não se firma no time do São Paulo. Então Adrielson passa a ser uma grande opção para o São Paulo, uma vez que o time não quis contratar, volta para o Sport e o São Paulo pensou em ir buscar ali. O que desperta curiosidade para ir buscar um jogador no Sport é que, por exemplo, eu recebi hoje a informação, li lá no Procede Tricolor, no blog, os caras disseram que o São Paulo tinha interesse no Pita, atacante do Juventude. Anota aí, Pita, Perrotti da Chapecoense, Luciano Juba do próprio Sport Recife, o Adrielson, que está no Al-Was lá, mas também é do Sport, Maílson do Sport, o Marlon Freitas do Atlético Goianiense e o André Luiz no volante que está no Sampaio Corrêa. Acredito que o volante não venha nesse momento, como já falei anteriormente. Agora, se pensar no Luciano Juba, que é do Sport, no Maílson, goleiro do Sport, e também no Adrielson do Sport, São Paulo está pensando em fazer o que com o Sport? Precisa ver até que ponto isso é verdade, mas o fato do Adrielson está muito mais quente no mercado. E arrisco dizer também que o Maílson também está bem fervendo ali no mercado, nas opções do São Paulo Futebol Clube, muito porque Jandrei, após a venda do Thiago Volpi, ele não consegue se firmar e deixar o São Paulino tranquilo de que o São Paulo realmente tem um goleiro. Com os pés, o São Paulo tem um goleiro, mas o goleiro jogar somente com os pés pro Rogério Ceni, talvez pro Diniz, talvez pro Crespo seja o suficiente, pro torcedor São Paulino não tem sido o suficiente em hipótese alguma o goleiro saber jogar com os pés, e quando chega uma bola leve, como foi a do Avaí, o goleiro espalma para a pequena área e no rebote do cara do Avaí, que mérito para o atacante, horrível, Igor Vinícius, o próprio zagueiro, o goleiro na hora que pula com o braço encolhido. Então a culpa daquele gol no rebote não seria do Jandrei, mas quando você pula com o braço encolhido fica esquisito de ver, né? Então Maílson passa a ser um jogador que o São Paulo tem dado uma namorada aí, tem sim colocado um pouco de atenção demais no Maílson, que é um goleiro do Sport gigantesco, de estatura enorme, parecido com o Lucas Perry do São Paulo, só que aí com uma característica um pouco diferente, porque ele é mais ágil. Ele é tão ágil quanto o goleiro Jandrei, por exemplo, só que compensa mais ainda na estatura, na própria idade, um goleiro bastante promissor.
que o São Paulo demonstra interesse. Quando se fala em Luciano Juba, é um ponto esquerda que o São Paulo esse sim o São Paulo carece. Fala de volante, aí não é comigo, entendeu? Tem o Pablo Maia, tem o Luan, tem o Andrés Colorado, tem o Gabriel Neves, tudo pra ser camisa 5. Você tem Igor Gomes, tem o Nestor, você tem o Lisieiro voltando, você tem o Sara, você tem o Thales Costa. Tudo pra ser o teu Patrick, tudo pra ser camisa 8. Eu não vou aqui falar, o volante tá precisando do Sampaio Corrêa, com respeito. Não vou falar nada disso aqui, não tem lógica. Já pensando no Luciano Juba, um lateral, um ponta esquerda, um jogador de ataque, de beirada, se for ser favorável aos cofres do São Paulo, se for ser um cara que vai deixar saudade no esporte, aí eu acho que o São Paulo deveria sim olhar com atenção. Por que deixar saudade no esporte é tão importante? Quando o jogador é bom, a torcida local sabe. Então, quando você compra o Reinaldo do Esporte, por exemplo, a torcida do Esporte faz festa, você já sabe mais ou menos que não vai ter aquele baita lateral. Agora, quando você vai buscar um jogador que é uma revelação do clube, que é um jogador importante pro time, esse você pode contratar com muito mais tranquilidade e leveza, sabendo que se ele demonstrou méritos para ganhar o carinho da torcida do time que ele joga, isso quer dizer que ele obtém com ele algumas características, algumas qualidades que levam ele a ser um jogador que pode agregar muito para qualquer time. O São Paulo hoje tem um elenco recheado, porém perdendo o Marquinhos, perdendo o Toró. O São Paulo pode ser que perca também o Éder, né, se não renovar o contrato. Dito tudo isso, o São Paulo ficaria de 7, 8 atacantes. O Juan não se firmou. O Caio ainda não começou a jogar. O São Paulo ficaria com Calleri e Luciano, o Rigoni, e fica também uma possibilidade ali do Nicão jogar na frente. Mas a verdade é que Calleri, Luciano e Rigoni são poucas opções para um ataque do porte do São Paulo, ainda mais que hoje, bem ou mal, disputa 3 campeonatos, a Sul-Americana e a Copa do Brasil muito bem classificado, e o Brasileirão com chances totais de título. Se o São Paulo tivesse inclusive não dormido nos intervalos dos jogos contra Ceará, Corinthians e contra o próprio Avaí, que estava ganhando os 3 jogos, o São Paulo poderia ser o líder isolado desse campeonato. Então o São Paulo deu uma vacilada total aí, e isso está custando muito caro para o torcedor São Paulino e para o time do São Paulo. Portanto, elenco é fundamental, elenco é muito importante, e eu acho que o São Paulo nessas sondagens de mercado está fazendo um trabalho bem correto se for pensar o jogador que o torcedor do clube local gosta bastante. Me diga o que vocês acham, porque o vídeo de hoje foi esse e eu espero muito que vocês tenham gostado. Abraço, meus amigos, até a próxima, valeu!